Som, 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 ok? Som, som. Alô, 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 alô. Som, som. Razoável, né? Dá para ouvir. Ok. Boa noite, nossos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem, aos irmãos sob tratamento, sejam bem-vindos para mais uma noite de estudo da doutrina consoladora. Peço que desliguem seus celulares, por favor, e mantenham-se em silêncio, harmonizados, porque o ambiente precisa disto e nós precisamos ajudar a espiritualidade que prepara para que haja a luz necessária para a noite que nós teremos. Hoje nós teremos o nosso irmão Bruno Tavares, da Casa dos Humildes, e também da nossa casa, que vai nos trazer o tema As Crianças e o Mundo Espiritual. Realmente é um tema interessante, porque a criança não deixa de ser espírito também, e ele deverá trazer boas informações para todos nós. Mas antes de iniciar os trabalhos, vamos elevar nosso pensamento ao Criador, rogando a misericórdia de Deus, a presença de Jesus em nossos corações, a espiritualidade amiga da casa que coordena os trabalhos, a gratidão por estarmos unidos e reunidos em nome de Jesus para o estudo desta doutrina que nos eleva o pensamento e nos enaltece o coração pelo aprendizado que nos traz. Que tenhamos uma noite de muita paz, de harmonia, de entendimento, e que em nossas preces sempre roguemos ao Criador pela paz no mundo, para que os sofrimentos sejam minimizados de tantos irmãos que padecem com a fome, com a sede, com as guerras, com as perseguições, pela insensatez do próprio homem. Que a misericórdia de Deus recaia sobre todos nós, agora e sempre. E assim, passamos a palavra ao nosso irmão Bruno Tavares para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Que Jesus nos abençoe. É um motivo de alegria novamente estarmos aqui no Caminhando para Jesus, como acontece há mais de 30 anos. Estava conversando com o pessoal aí fora. A minha casa dos humildes é a mesma coisa, o mesmo sentimento, e aqui também, né? Veio a pandemia, 3 anos sem atividades, depois as casas se abrem, né? Mas nunca mais como era dantes no quartel de Abranches, né? Que saudade de seu Jomar, que saudade do amigo tricolor que ficava entregando as fichas aí, né? De Almeida, de tanta gente, de Veloso, toda a reunião pública aqui, quarta, sábado, e a gente entra aqui hoje, eu fecho os olhos, abro, é como se eu visse cada um em cada esquina aqui do Caminhando para Jesus, já. Mas a vida prossegue, a vida caminha, né? O tempo passa, os amigos não puderam mais estar aqui, no caso de seu Jomar, impossibilitado mesmo totalmente, né? E o caminhando prossegue com as novas gerações, né? Um novo momento. E a Terra também. A Terra entrou na faixa da grande transição
planetária. Aquele momento que há 2000 anos Jesus se referia como a grande tribulação. A grande tribulação que a terra haveria de passar. Os antigos diziam: os tempos estão chegando. Hoje, os espíritos afirmam: os tempos chegaram. Definitivamente chegaram os tempos da grande renovação planetária. Mas estamos ainda na travessia, na madrugada que antecede o amanhecer. O mundo sofre, a natureza estertora, o ser humano enlouquece, quanta guerra, quanta doença. E Jesus dizia assim: ai das mães naqueles dias, ai das grávidas. Primeiro, porque não é fácil, nos dias de hoje, uma criança vir à Terra nessas condições medonhas de uma grande transição. Mas eles serão, no futuro, os grandes arautos do mundo novo. E a vida espiritual, através do processo da reencarnação, envia, nesse momento exato aqui à Terra, espíritos que têm condições de suportar e de passar por este tremendal. Cada criança que nasce na Terra, sempre, mas principalmente hoje, é uma carta de Deus que Deus envia para a humanidade. Pensamento esse que é de Rabindranath Tagore, o grande poeta hindu. Cada criança que nasce na Terra é uma carta de Deus para a humanidade. Mas principalmente hoje, essa fase ela é tão importante. O espírito se corporifica através dessa câmara de materialização, que é o útero materno. Nos dias de hoje, o útero materno é terra de ninguém. Devassam esse claustro, esse templo, com os processos de sucção. Todos os países tentam legalizar. Esse crime hediondo, o aborto infame. Se não houver vida além da vida, bom negócio fazem os maus. Porém, se houver vida além da vida, sinto profunda piedade dos maus, desses grandes formadores de opinião do materialismo, que defendem o macaco, o jacaré, mas não respeita, né, a maior conquista da evolução, aquele que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Não devemos crer num Deus à nossa imagem e semelhança, mas aquele que foi criado na Terra à imagem e à semelhança de Deus, o ápice da evolução. Tentamos expulsá-lo do claustro materno, esse ser que representa o ápice da evolução. Então, a nossa posição como espírita e como cristão é terminante. Matar nunca. A vida é uma outorga de Deus. O homem não tem o direito de matar, de impedir uma criança que nasce. Mas, quando a gente se lembra de Jesus, o governador
espiritual do planeta Terra, não é? Aquele menininho com os cabelos balochantes, correndo pelo mar da Galileia, pela praia de Cafarnaum, pelo Tiberíades, pelo lago de Genezaré. Quem diria que aquela criancinha era o rei solar, o governador espiritual do planeta Terra? E como criança, um dia entra no templo e dá uma verdadeira aula sobre os problemas magnos da vida aos doutores do templo, com apenas 12 anos de idade, desfiando uma sabedoria que só aqueles na terra com cabelo encanecidos, com os cabelos brancos, é capaz de ter. Aquele menininho, uma criança sábia, o governador solar do planeta Terra. Todos os grandes missionários em qualquer parte do mundo, não é? O menininho Mohandas Karamchand Gandhi, que era embalado por sua mãe, ouvindo a sublime canção, a Bhagavad Gita, e segundo a cultura do seu povo, ainda hoje, em algumas análises ligeiras, apressadas, dizem que Gandhi foi tremendamente machista, que proibia sua esposa até de sair à rua. Quando você aborda uma coisa assim, você não pode cometer o anacronismo de querer trazer aquele fato daquela cultura para nós e para os tempos de hoje. Mas eu digo mais. Gandhi casou com a sua esposa, ambos tinham 13 anos de idade. 13 anos de idade. Você quer o quê de uma criança, um menininho com esse pleno poder frente à sua amada, não é? Mas Gandhi amou tanto, aliás, o nome de sua mãe era Putlibai. A sua esposa é que era Kashurbai. Gandhi amou tanto que aquela criança vai salvar a Índia, trazendo a mensagem da paz, da não violência, sem um tiro de fuzil. Mas aquela criança que casou com ele aos 13 anos de idade, esse homem a amava tanto que, segundo a cultura, o contexto em que ele viveu, ele foi praticar Tantra Yoga e conversou com sua amada e acertaram de não mais haver conúbio sexual, para que ele pudesse potencializar toda aquela energia em prol da rinça, da não violência, a libertação do povo indiano. E a mulher que o amava muito também concordou. Então, aquele menininho Mohandas Karamchand Gandhi, na França, o menininho Hippolyte Léon Denisard Rivaio, aquele menininho vai ser professor. E há 4 anos atrás contávamos uma história muito idealizada, mas que não era verdade. Que ele era filho de Dona Giane do Ramel, de um brilhante advogado, seu Jean Batista Rivaio, e que decidiram que ele iria estudar em Verdun. Pessoal, hoje estamos da posse, detemos o movimento espírita, as fontes primárias. Eu já falei alguma coisa aqui em reuniões passadas, né? Muita coisa do menino Rivaio, do jovem Rivaio, do homem Rivaio, do espiritismo não é como pensávamos. As criancinhas que psicografavam, as irmãs Budan, Carolina e Julie, não eram criancinhas. Hoje a gente tem atestado de óbito, certidão de nascimento,
Na época do Livro dos Espíritos, elas tinham 28 e 32 anos de idade. Mas o que é que as fontes primárias revelaram, né? Que aquele menininho vai sim para Iverdã, mas ele ainda criança foi covardemente abandonado pelo pai. Covardemente porque não houve uma secção no casamento. Não quero mais continuar casado com você, vou me separar, não. Simplesmente, o senhor Jean Batista Rivaio sumiu, escafedeu-se. E mais tarde se soube que ele viveu noutra cidade, dando golpe até numa viúva, jamais voltou para ver aquele menininho. Se Jesus foi o rei solar da terra, governador espiritual, ali estava um embaixador do Cristo na terra, como aquele menininho Rivaio. Passamos a conhecer de 4 anos para cá o papel da avó, uma avó maravilhosa que fez tudo para que aquele menino, às suas expensas, fosse estudar em Verdun com Pestalozzi. Aquela avó percebeu naquela criança, na sua orfandade de pai, era como se o pai tivesse morto. E mais tarde, aí a gente vê isso, o Espiritismo não sabia também. Hoje a gente tem aí os documentos do francês Charles Kemp, né? Que Kardec vai ser pai de Louise, a menininha que ele adotou com Dona Amélie Boudet. E é impressionante ele brincando com Louise, com as galinhas, né? A menina adorava os pintinhos, as galinhas, mas aquela criança vai se tornar o comandante em chefe do Cristo na Terra, trazendo a terceira revelação de Deus à humanidade. E assim foram outros, né? Chico Xavier, aquele menininho pobre, nascido em Pedro Leopoldo, que perde sua mamãe na mais tenra idade, vai ser entregue a uma tia maluca. Seu pai casa-se novamente com Cidália. Sua mamãe Maria João de Deus parte para o plano espiritual e Cidália vai recolher os filhos todos, né? E aquele menininho Chico vai amar essa segunda mãe, mas ele vai sentir a perda pela segunda vez. Ela vai retornar ao plano espiritual, ele já adolescente. Mas aquele menininho seria a maior antena mediúnica, segundo o Hernani Guimarães de Andrade, a maior antena paragenética do século XX. A maior antena mediúnica. Aquele médium não houve na história da humanidade que com sua antena captava as mensagens das mais altas espiritualidades, das mais altas entidades espirituais. O Chico traz uma obra solapando em cima da base de Kardec, solapando as tradições passadas. Junto com Kardec, vem Chico no Brasil, construindo esse edifício da imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos. E aquela criança, Chico, sempre vai ajudar, através dos direitos autorais, a orfandade e ao povo pobre, que o Chico tratava como uma criança esquecida. Dona Ivone do Amaral Pereira, a médium que tinha catalepsia, nasceu, teve uma crise, seus pais pensavam que ela tinha desencarnado. Foi vestida de anjinho, colocada num caixão. E a mãe, em prantos, de repente aquela criança solta um vagido. Ela não estava morta. Ela acorda, imagina, em pleno
esquife. Aquela menininha que vem das altas rodas sociais de França vai reencarnar aqui no Brasil, numa família pobre, um pai rigorosíssimo. Ela que tinha um pai lá na França, o espírito Charles, que lá na França não era espírito, era encarnado, um pai que amava, mas a menininha Ivone veio aqui para o Brasil, porque aquele ambiente da França, ela não suportava mais. Na matança dos protestantes, ela perde toda a sua família e vai tentar vingança contra aquele que matou a sua família, o Luiz de Narbonne, o capitão da fé. Essa é uma história linda, está nas obras de Ivone. Só que da vingança nasce um amor dela pelo Luiz de Narbonne, era o passado, mas ela vai entregá-lo à morte e depois entrar em desespero e se suicida. O que viria a repetir-se durante 3 reencarnações. Ivone fora suicida. Isso se encontra nas obras Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro do Numiés e o Drama da Bretanha. 3 encarnações. Ela vem aqui para o Brasil. Aquela criancinha, aquela mocinha, cheia de sonhos. Mas os espíritos dizem que ela não veio para casar. Ela veio apenas para se dedicar ao ideal do espiritismo, para se reerguer do opróbrio do passado. Como o seu Luiz falou, nossas crianças são espíritos. Digamos assim e vamos entender. Nossas crianças não são inocentes. Elas se vestem com a túnica da inocência, porque é necessário voltar a ser criança para aprender a ser homem, mas cada espírito daquele traz a sua estrada. E a menininha Ivone do Amaral Pereira vai se tornar um passado desse que ela trazia da Europa, a grande dama da mediunidade no Brasil. Aquela que recebeu Memórias de um Suicida, um best-seller, uma obra épica, recebida do poeta português Camilo Castelo Branco. Divaldo Pereira Franco. Esse fim de semana, a presidente da instituição que eu faço parte foi lá na Mansão do Caminho, na Bahia, se encontrar com o Divaldo. 96 anos, vai fazer 97. Ela tirou uma foto com ele todo risonho. Ivaneide Áurea, presidente da nossa instituição, perdeu o marido no plano físico, que ninguém perde quem a gente ama. E ela entrou em contato com o Luciano Clay, que é um amigo do Divaldo, e o Divaldo a recebeu. Mas Divaldo, e ela voltou do Pau da Lima de Salvador, retemperada, consolada. Divaldo disse que em determinada reunião vai fazer uma oração. Se tiver algo para dizer a ela, vai escrever para ela brevemente. Mas me lembrei de Divaldo, aquela criancinha lá de Feira de Santana, que o pai queria que ele fosse jogador de futebol. Quem sabe jogar no Fluminense de Feira de Santana. Só tem que Divaldo não dava para jogar na linha e tentou ser goleiro. Mas aí foi uma tragédia grega, né? Divaldo como goleiro, mas aquela criancinha inadaptada com as outras crianças, muitas das quais são o futuro devoto do sexo e do dinheiro, ou do álcool. Divaldo vai
conviver com os espíritos, suicídio em família. Ele vai ter ideias suicidas devido à sua mediunidade. E ele vai sair garotinho, garotinho, de Feira de Santana para Salvador, onde uma senhora amiga ia tratar da sua mediunidade. O menino Divaldo são a mesma película, né? Uma hora a gente está menino nos folguedos, com os brinquedos, num playground, numa praça. Outra hora não nos movimentamos mais com tanta leveza. Estamos já na idade provecta, né? Quase na hora de retornar. E a gente olha para Divaldo e olha para o menino, né? O ancião Divaldo pode olhar nos olhos daquele menino e não vai se envergonhar, porque ele foi fiel àquela criança durante toda a sua jornada. Não casou e se tornou pai de centenas e centenas de crianças. Médicos, arquitetos, advogados, tudo menino de rua que ele adotou, construiu a mansão do caminho. Então, os grandes missionários foram crianças um dia. Não nos esqueçamos também que os grandes facínoras foram crianças também. Até Al Capone tinha mãe. Não esqueça disso, que o amava. Você vai ver a história de tão falado ultimamente, né? Na minha opinião, mal faladamente. Adolf Hitler. Andaram lembrando a questão do Holocausto. Adolf Hitler foi uma criança que queria ser pintor. Foi reprovado. E ali desenvolveu aquele trauma. Um dia eu serei grande, dominarei o mundo. E foi. Dominou o mundo. Estou dando esses exemplos, Al Capone e Hitler, como eu dei aqui de Jesus, Kardec, Chico, Gandhi, Ivone, Divaldo, né? Então a criancinha vê ao mundo, mas são espíritos velhos. 3 momentos que eu vou abordar aqui na noite de hoje. A reencarnação, missionários da luz. O Wagner Assis, que fez os 2 filmes, Nosso Lar 1 e 2. Alguém aqui viu o filme? Então, tem os direitos já dos 5 livros. Provavelmente, eu acho que esse vai ser o terceiro, né? Porque está na linha cronológica recebida, né? Foi Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários da Luz. Tá? Aqui mostra todo um trabalho de um espírito para se corporificar na Terra. Ele passa pelos departamentos vários na vida espiritual, se preparando. Pessoal, até a profissão que o indivíduo vai exercer na Terra há um preparo na vida maior. Só que no caso da criancinha aqui em pauta, Sigismundo, veja bem, isso acontece a miúde. Ele tinha um problema de relacionamento com os futuros pais, com os seus futuros pais na Terra. E o pai, principalmente, Adelino, não aceitava ser pai de Sigismundo.
Pessoal, veja o trabalho que dá, não é? Espiritualidade faz o cerco. Há muitos encontros, só que o Adelino, quando via Sigismundo, corria espavorido. Ele tinha receio, tinha um ressentimento, tinha medo daquele espírito. Mas aí a espiritualidade superior explica que ali havia um trio amoroso do passado. Adelino, a esposa e Sigismundo. Na reencarnação transata, ele roubou a esposa do Adelino, que agora ia ser a sua futura mamãe. Veja a beleza da reencarnação. E um dia ele não aguentando mais, e ele no mundo espiritual, ele sabia o que fez, ele se joga aos pés do Adelino. Adelino, durante a noite, deixa o corpo, espiritualidade fazia aqueles encontros, beija a mão de Adelino e diz, me dá uma chance para eu provar que o que eu te fiz, eu vou fazer diferente agora, me perdoa, me dá uma chance de viver. E naquele momento, o Adelino, que estava com receio, com medo, quebra a casca, abraça aquele indivíduo, e aí vai começar toda a preparação. O espírito vai visitar o lar, aquela psicosfera que cada um de nós, a gente reencarnou um dia. Você chega ali naquele ambiente, olha para aquela mãe. Uma mulher grávida é uma coisa muito diferente, é divina, né? Não há fase mais bela na vida de uma mulher, né? Não há fase mais bela, né? Minha mulher foi grávida por 2 vezes, minhas 2 filhas. É um momento, e não é só, parece que é durante a gravidez, mas depois da gravidez. A mulher fica com halo, é maravilhoso. Vocês estão vendo, vocês acompanham o telejornalismo, né? A querida repórter do Globo Esporte, né? Tá grávida, né, rapaz? A menina já tá com um halo diferente, né? E ela, toda a reportagem, ela faz questão de falar no filhinho, Sara Porto. Sara Porto. Então, prepara-se a reencarnação. Sigismundo vai vir à Terra esquecendo do passado para com o bem apagar o mal que ele fez. O certo não vai ter tanta afinidade às vezes com o pai, mas se o pai for espírita, vai ter a responsabilidade de tentar essa reaproximação, essa reconciliação. O Hermínio Corrêa de Miranda dá umas dicas, não é? Pessoal, então, toda a técnica da reencarnação, o departamento da reencarnação. Quem lê uma obra linda dessa, jamais vai ser a favor do aborto. Defende o jacaré do Pantanal, o mico-leão dourado, defende o que quiser, mas vai defender a vida humana também. Tá? E, por favor, a gente no Espiritismo, a gente descontenta os dois lados. Já. Outro dia, eu falei no aborto, a pessoa me procurou do lado de fora e perguntou, não é? Meu irmão Bruno, me diga uma coisa, você é bolsoranista? Eu disse não, por quê, né? Pela sua defesa enfática do aborto. Ele, não, mas você precisa ver eu falar da pena de morte. Porque a pena de morte descontenta a direita, o aborto descontenta a esquerda. Problema da direita que namora com a pena de morte e a esquerda com o aborto. Vejam as coisas que a gente tem vergonha de se posicionar, de falar, segundo a fé da gente, que é muito maior, que paira sobre tudo, por causa de divisões. Que é isso? Aborto nunca. Só que tem mais. Pessoal, até o corpo
corpinho do bebê é escolhido na vida espiritual. Certas doenças congênitas, né, que vão ser limitadoras. Então, veja bem, o sexo, nossa história sexual vem aqui na glândula pineal. Espiritualidade que conhece todas as reencarnações, prepara você, participa no departamento da reencarnação, escolhe lá a maquete, o futuro corpo, se vai ser um cantor lírico, tem ativado as cordas vocais, se vai ser um professor, os neurônios, né? Se vai ser um atleta, vai ter todo possibilitado um corpo físico para isso. Aí o que é que acontece? Os espíritos que conhecem toda a história, as últimas reencarnações nossas, trabalham denodadamente para você ter um corpo. Aí chega aqui na Terra com esquecimento do passado, no escuro, com venda nos olhos, você não, eu vou mudar. Ah, menino não é mais menino, menina não é mais menina. Pelo amor de Deus. Deus errou? Então a criança vem, quando a gente trata desses assuntos, veja bem como a reencarnação é profunda, o que a gente faz tábula rasa. Uma frase a gente define as coisas, quando a gente coloca a reencarnação, rapaz, né? Então, o espírito imortal, somos viajantes, né? Sexo e Destino de André Luiz, penúltima obra. De cada 100 que reencarnam na Terra, está lá em Sexo e Destino, no Instituto Almas Irmãs. De cada 100 que reencarnam na Terra, somente 28 saem vitoriosos nas provas sexuais. De cada 100, somente 28. Isso é estatística do lado de lá. Ah. Pessoal, mas os nossos filhos são espíritos, companheiros de jornada. Às vezes foi marido, mulher, filho. Ah. Esse ano eu estou vivendo um drama na minha vida, né? É porque eu sou dramático mesmo, viu, pessoal? Estou vivendo um drama na minha vida. Minha filha primogênita vai casar. Ah. Eu faço que nem Ivaneide lá com a perda do marido. Eu desfaço, mas eu estou inconsolável, né? Filha, mulher, vocês sabem, pai entra menos de um quarto que a mãe. Eu estou entrando direto agora no quarto, Então, eu digo, meu Deus do céu, né? E a menina, seu Luiz, arrumou para a noiva um torcedor do esporte. Eu digo, eu devo estar pagando o karma de outra encarnação, né? Pessoal, porque eu gosto do Santa Cruz. Ele é um rapaz muito bom, um cara excepcional. Vai ser um filho. Estão tentando me consolar que mulher é bom porque o camarada vem ser um filho. Ao contrário, ele vai embora, vai ser filho dos outros, né? Mas a minha menininha com 24 anos, né? Eu ia dizer isso porque muitas vezes você é a companheira de uma encarnação atrás, que você vai entregar para um novo ciclo da sua evolução, né? A mãe também. A mãe chora, aquele filho lindo, maravilhoso, aquele garotão vai entregar a outra companheira, né? E somos espíritas, o que é bom, o que é o normal. A gente sabe que não há receita de bolo, mas quem casa quer uma construção definitiva. Ninguém casa para se separar. E hoje, como as pessoas estão impacientes, como os valores são rasos, qualquer coisinha as pessoas se separam. Se separam. Aí está a responsabilidade que a espiritualidade diz
da missão Pater Mater. Criança precisa do pai, criança precisa da mãe. Eu sei que filho não sustenta casamento. Agora que os pais precisam renunciar, que os pais precisam, não é, ter tolerância, indulgência para levar um casamento adiante. A maioria dos casamentos na Terra é de expiação em prova. A maioria. Então, se a primeira dificuldade acabou, aí você vê essa geração toda aí, né? Filhos de pais separados, aí isso influencia muito no desenvolvimento da criança. Tem casais que se separam, se dão bem e conseguem, fora de dúvida, né? Mas aí a missão de mãe, como disse o espírito da Revista Espírita, a gente estava estudando sexta-feira na Casa dos Humildes, né? Alfred Dumisset, o grande poeta, novelista, dramaturgo francês, deu uma comunicação lá em Kardec. A gente estava estudando isso, né? E ele disse, né, que a mulher não pode mais ser aviltada pelo homem, ah, que o homem tem que reconhecer o valor da mulher. A mulher hoje tem todas as possibilidades de desenvolver o intelecto, as profissões. Eu concordo muito com aquele pensamento. A mulher, para estar onde ela quiser estar. Concordo. Só que ele diz que a missão principal da mulher na Terra sempre será de educadora. É ela quem forja o caráter de um homem como mãe, depois como esposa, veja bem, de educadora. Então, esse sentido maior de uma compreensão da maternidade, que muitas hoje dizem, não, maternidade é um acidente, é meramente uma coisa biológica. Não é. Maternidade é espiritual. A manifestação de Deus dentro de vocês, mulheres, né? Então, o Espírito vem. Só que alguns têm problemas, ou com o pai ou com a mãe. Aí vem Hermínio. Nossos filhos são espíritos. E Hermínio teve, pessoal, o caso aqui da carta do pai à filha, era a filha dele mesmo, viu? A gente não sabia disso antes. Essa carta aqui de um pai à filha é a filha do Hermínio mesmo, a Ana Maria Miranda, né? Então, o pai, espiritualmente, quando tiver aquele momento de dificuldade no cotidiano, se aproxima do jovem durante o sono, senta na sua cabeceira e começa a conversar com ele baixinho, fale das suas dificuldades, tá? Aconselha. Isso é uma passagem linda do Hermínio, linda. E a filha disse que ele realmente fez isso. Tá? E vocês vão ler, eu acho que já leram aqui, alguém já leu, né? Nossos filhos são espíritos. Então, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida e de sua ânsia por si mesma, não é? A gente quer, às vezes, decretar o futuro do filho e da filha. Você não pode. Gibran, Khalil Gibran, na sua obra-prima, O Profeta, o futuro dos vossos filhos, vós não podeis alcançar nem em sonho. Esse futuro se encontra na mansão do amanhã, que não podeis alcançar nem em sonho. O homem é um arqueiro, a gente dá as possibilidades, educamos e a flecha vai seguir o seu percurso. O espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. A caminhada que vai exercer na terra.
mas eu nunca vi nesse período de transição planetária tantas crianças desencarnando e de forma violenta, que na nossa cidade foi impressionante. 3 crianças. E agora está uma história de mata uma criança numa família, a família vai se vingar da outra e matou 2 crianças. Eu digo, meu Deus, que mundo nós estamos? Eu não vou dar um conselho, porque eu sou espírita, mas um materialista diria assim: matem-se vocês adultos. Não posso dar um conselho desse, que eu sou espírita. Mas estão se vingando nas crianças. E essa é a dor mais doída da vida, quando a gente perde um filhinho ou uma filhinha, em qualquer idade, mas nessa idade. Alguém aqui já passou por isso? Ninguém aqui presente passou por uma dor semelhante. Então, nossas crianças, aqueles que partem cedo, são caros a Deus. São caros a Deus. O que é que acontece? Aquele espírito volta, ainda na forma infantil, para o plano espiritual, vai ser acolhido do lado de lá. André Luiz aborda isso na obra Entre a Terra e o Céu. Os educandários do além da vida espiritual, onde há as tutoras, que a gente pode chamar de mestras, de professoras, como é o caso de Blandina. Blandina, lá do lado da bênção, vai receber um menininho que desencarna afogado, aqui no Rio de Janeiro, Júlio. Só que o menininho, pessoal, a dor da saudade é uma dor que dói nos 2 planos da vida. Menininho morrendo de saudade de sua mãe. E a mãe deprimida, morrendo de saudade do menininho. Aí veja a visão espiritual. Durante a noite, isso quando o Wagner de Assis colocar num filme, né? Durante a noite, lá no lado da bênção, abrem-se os portões e chega da terra aquela caravana de jovens senhoras, de senhoras, mas por ser criancinhas pequenininhas, né? Jovens senhoras que aportam, saem do corpo durante o sono e vão para a vida espiritual encontrar-se com seus petizes. E chega lá, no lado da bênção, a mamãe de Júlio recolhe ele que estava com um problema na glote. Só pôde melhorar depois daquele abraço. Então, deixamos o corpo, não há separação. A criança vai passar um tempo na vida espiritual sendo criança. O Chico Xavier, na obra Encontros, ele relata um caso maravilhoso, maravilhoso. Uma mamãe que desencarna num acidente grávida. E chega no mundo espiritual, um espírito acoplado ainda. Pessoal, não há gravidez no plano espiritual, tá? Gravidez é um processo aqui da reencarnação. Agora, nesse caso dessa mamãe, ela teve que fazer uma espécie, olha a palavra que eu estou usando, uma espécie de cesariana do além para retirar aquele perispíritozinho do filhinho que não nasceu. Que prova atroz. No acidente de automóvel, desencarna a mamãe grávida. Então, veja, essas criancinhas muitas vezes têm um passado por trás. Foi um suicida que veio para viver pouco tempo na Terra, como foi o caso de Santos Dumont. Santos Dumont reencarnou pertinho de Chico Xavier ali.
filho de Clóvis Tavares, Carlinhos, e sofreu uma queda, um menininho, de um carrinho, e o Chico explicou para o Clóvis que ele voltava, suicidou-se, premido pela tristeza do que fazia, e aquela queda que parecia ser de uma altura tão pequena, para o espírito dele, era uma altura imensa. Ele ainda vai ficar um tempo adoentado e desencarna. Santos Dumont teve a reencarnação aqui relatada por Chico Xavier. Então, as crianças e o mundo espiritual. Estamos vivendo esse momento da grande tribulação. Aí vem Divaldo, lança essa obra extraordinária. A nova geração, a visão espírita sobre crianças índigo e cristal. Divaldo, quando lançou essa obra, as federativas colocaram bilíngue. Está aqui, metade dela é em português, metade dela é em inglês. Por quê? E muita gente pode objetar. Essa história de criança índigo e cristal, isso é nomenclatura espírita? Não. Não entendemos assim. Mas olha o que Divaldo coloca aqui. A nova geração, a visão espírita das crianças índigo e cristal. Ele não está patenteando a nomenclatura. Ele está dando a visão espírita. E o Divaldo fala que nesse momento que a gente está vivendo da grande tribulação, pessoal, adquira essa obra. Vamos agora arrematar com a informação do Divaldo. Do mesmo jeito que vieram os capelinos aqui na Terra, e a Terra passou a ser um planeta de expiação e prova, eles que vinham espiar aqui na Terra o degredo de Capela, hoje que a Terra está na transição para ser um planeta de regeneração, estão vindo espíritos de Alcíone, da constelação de Alcíone, estão reencarnando em todas as áreas do departamento humano. Todas as áreas. Jorge Ben, na década de 70. Hoje ele é Jorge Benjó. Artista tem cada uma, né? Mas na época era Jorge Ben, somente, né? Ele tinha uma música maravilhosa. Ele tem uma música de sua autoria maravilhosa, né? Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. E é verdade, estão reencarnando aqui da constelação de Alcíone, os espíritos que serão os arautos do novo tempo. Espiritualidade diz, como Kardec previu, o quinto período do espiritismo será já na regeneração, o período das consequências sociais. Estamos vivendo o quarto período já, que Kardec previu em obras póstumas. Então, o inicial, de transição, o científico, o filosófico, o das consequências sociais já vai ser no planeta de regeneração. Mas muitos desses espíritos estão reencarnando em todas as denominações. Hoje a gente tem aqui no Brasil uma juventude pujante entre os evangélicos. É impressionante como nesse país a juventude abraça o movimento evangélico. Humberto Schubert Coelho, pesquisador, neto de Sueli Caldas Schubert, ele diz que essa semente já vai começar a mostrar que veio é a juventude, que a gente olha, posição de intelectual espírita, às vezes com certo preconceito, fanáticos, já, essa forma deles,
juventude sadia, que não fuma, não bebe, respeita a vida, mas estão vindo em todas as denominações. Estão chegando nas famílias espíritas também. Espiritismo ainda é uma parcela menor da vida espiritual da nossa nação, mas vai se desenvolver, já vem crescendo. Você quer ver como? Eu não vou citar o nome dos artistas, mas artistas de notoriedade nacional não passaram uma semana com seus filmes nos cinemas, porque ninguém foi ver. Eu não vou citar o nome, vocês sabem, vocês acompanham. Nosso Lar, na primeira semana, mais de 1 milhão. É um filme que vai demorar, por quê? Né? Pelo menos eu vi no Rio Mar, muito jovem. E a gente começa a ver, chegam na casa espírita para conhecer o que é isso. Você vê um maravilhoso Edson Celulari, que homem maravilhoso. Eu já simpatizava com ele, eu sou fã número 1 agora, pelo depoimento do câncer que ele teve e venceu. Já a sua abertura espiritual, a espiritualidade vem, dá um presente. E ele faz um desempenho daquele, falando com humildade de ter participado ali com Wagner, há uma entrevista dele com Wagner. Então, essas crianças, esses jovens estão chegando, a nova geração, então com talentos, com a rapidez que nós não temos. Às vezes a gente vê nas figuras dos netinhos, né? E a gente sabe que avô estraga neto. Né? Nem isso a gente vai poder fazer mais, rapaz, porque a gente não vai poder estragar, a gente tem que ter cuidado também como avô, né? Então serão os arautos de um novo tempo, né? Tá vindo aí, reformarão o mundo. Então, por mais que a noite brade, né? Por mais a confusão, onde a gente não sabe o que é verdade, porque parece que a verdade bateu em retirada da terra, hoje é as narrativas. Quem tiver a melhor narrativa, mas a verdade existe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus, né? O único. E é aquela criancinha que a gente abriu a reunião lá no Mar da Galileia, no Tiberíades, em Cafarnaum, o rei solar, o governador espiritual da terra, que controla o processo de reencarnação. Uns estão partindo, se despedindo da terra. Outros estão chegando porque herdarão a terra. Já estão aqui, né? Chegaram, né? Então, pessoal, para encerrar, leio Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. O lado da bênção que eu falei, das criancinhas no mundo espiritual. Missionários da Luz, mostrando a reencarnação. Nossos filhos são espíritos, do Hermínio Corrêa de Miranda e do Dival, da Nova Geração, a visão espírita sobre crianças índigo e cristal, né? Então, vamos olhar para nossas crianças de forma diferente, com muito respeito. Ali, às vezes, tem um mensageiro, né? Tem uma asa de anjo em forma de criancinha. E, às vezes, não. É um espírito que vem pontificando no vício. É para você ajudá-lo. Você tirá-lo desse diapasão, né? Pessoal, paz e bem, que Jesus permaneça em nossos corações. Muita paz. Obrigado, Bruno, pela explanação, pelo esclarecimento. Enquanto você falava, eu fiquei lembrando sobre o aborto, que a reencarnação é um projeto divino e nós não temos o direito de mudar. E o renascimento é um projeto humano. Nós reencarnamos por conta do projeto de Deus, mas a renovação, o renascimento nosso depende de nós. E o aborto interrompe tanto o planejamento de criaturas, há uma grande responsabilidade a ser cobrada por esse ato insano.
Mas estamos agradecidos pela sua presença, como sempre, pela explanação, pelo esclarecimento tão rico que só nos faz ter gratidão pelo aprendizado. E para concluir os trabalhos nessa primeira fase, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade brilhante de estarmos aqui juntos, nesse momento de luz que nos envolve, que ilumina nossas consciências e desperta os nossos corações com essa mensagem tão linda, tão gratificante e esclarecedora para todos nós. Gratidão, Pai amado, gratidão ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga da casa, sempre presente, dirigindo os trabalhos. E assim, em prece, concluímos os trabalhos da noite na sua primeira fase, pedindo a Deus paz e luz para todos nós. Permaneçam harmonizados para o segundo horário, para serem receptivos ao passe. Muita paz.